Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando na área com mais um boletim do Detetives Vascaínos desta quinta-feira. A semana vai terminando amanhã, mas no Vasco parece interminável porque os trabalhos continuam, tudo visando o jogo do próximo domingo diante do Bragantino. A mentalidade do Vasco, o plano do Vasco é, ficar nas cabeças do campeonato, vencer o Bragantino e seguir aí sonhando com uma vaga na Libertadores da América do próximo ano. E para isso, Fernando Diniz vem intensificando muito o trabalho lá no CT Moacir Barbosa. E em falar em intensificando, nos bastidores também a situação está de vento e polpa. O Vasco vem aí caminhando, vem pavimentando, vem costurando algumas ações visando o próximo ano, visando o ano 2026. Ontem o próprio Edmar Lopes já tinha comentado isso nas entrelinhas. A gente vai apurar hoje e trazer para vocês aí o que vem acontecendo, a situação das renovações, a situação do Fernando Diniz, o que se projeta em termos aí de reforço, enfim, isso tudo aí a gente vai trazer aqui para vocês naquela linguagem objetiva, naquela linguagem sincera, sem fake news, trazendo o jornalismo de verdade. E por isso, óbvio, eu peço agora o like de vocês nesse trabalho, compartilhe esse vídeo, jogue suas redes sociais e seus grupos de zap e venha se juntar a nós nesta plataforma, fortalecendo o trabalho cada vez mais aí do Detetives Vascaínos. Meus amigos, vamos então começar aí, dar esse pontapé inicial aí, falando da situação dos bastidores, né? Ontem o executivo Edmar Lopes, no sorteio dos mandos da CBF, ele deu muitos indícios ali do terreno que o Vasco vai preparando, visando o próximo ano. E com base nesse discurso do dirigente, a gente vai apurando uma coisa aqui, pescando uma coisa ali, para trazer fatos mais concretos. E é inegável que a costura para o ano de 2026 realmente já começou no clube. Não que já tenha jogador engatilhado, contratado ou esse tipo de coisa. O Vasco já tem um plano aí de ações e vai tentar nesse ano não cair nos mesmos erros que teve em 2025 e que obrigou a recalcular a rota novamente no meio da temporada. As ideias vêm sendo semeadas, há muito debate, muita conversa em andamento, já de olho na próxima temporada, que promete ser uma temporada diferente e desgastante. Diga-se de passagem, isso porque devido ao novo calendário da CBF, o Brasileirão vai começar já em janeiro e vai ocorrer paralelamente aos estaduais, mais precisamente no dia 28 e indo até 2 de dezembro. E já os estaduais irão ali de 11 até 8 de março e já tem janela batendo na porta a partir do dia 5 de janeiro. Portanto, os clubes que estiverem participando de competições internacionais, por exemplo, vão precisar de todo um organograma aí especial. E hoje o Vasco luta aí, por quê? Por conta do momento do clube, justamente por vagas em competições internacionais. A Libertadores é uma prioridade, o próprio Pedrinho deixou isso ali nos bastidores da Vasco TV, e com isso a Sul-Americana ficando ali no segundo plano. E esse momento do Vasco, olhando para a parte de cima da tabela, contribuiu, propiciou também e muito para antecipar essas ações visando o próximo ano. Dentre algumas ações que já estão em prática e correndo dos bastidores, de respeito à situação das renovações, né? O Vasco quer assegurar seus principais pilares do time e não vai medir esforços para isso. Sabe que muitas ofertas vão pintar por esses jogadores, por isso se prepara aí para assegurá-los. E um deles, óbvio, é o garoto Ryan, como já foi informado. Ryan deve ser aí um dos principais salários do clube e ter uma multa rescisória também bastante alta, bastante ampliada, para que o mercado europeu não tenha essa facilidade em sua contratação. As partes já estão ali se alinhando, se acertando, e a ideia do Vasco e do próprio jogador é ter esse contrato ampliado até o final de 2028 e nesse período aí ele se valorizar ainda mais, incorporar aí o seu futebol com a ajuda do próprio Fernando Diniz, que sabe potencializar os jogadores e com isso escrever o seu nome também na história do Clube Cruz Maltino. Outra questão sobre renovações diz respeito aos atletas com contrato vencendo nesse final de ano e que serão úteis para 2026. E um deles está com o contrato se encerrando agora em dezembro, que é o Pumita Rodrigues. Jogador que já tinha sido deixado meio que de lado, mas com o apoio do Fernando Diniz, se tornou peça importante do time quando precisou entrar para apagar ali um incêndio por conta de algumas lesões, como por exemplo o Piton pela esquerda. O
própria Dimar Lopes revelou ontem que já tem uma oferta na mesa. E as conversas estão sim em andamento com os representantes do jogador uruguaio. Eles estão analisando, até porque também tem ofertas e sondagens de outros clubes, não só do Uruguai, como também de outros países, já que o Pumita vem atuando pela seleção celeste e com isso ele fica em evidência. Mas essa situação está em aberto e veremos se nesse próximo mês a gente já vai ter aí um desfecho sobre o assunto. Eu tentei falar hoje com o Gonzalo Sorondo e o Francisco Taborda, que comandam ali a carreira do lateral, mas sem nenhum sucesso. Ambos não me responderam e por isso a gente fica aqui sem uma palavra do staff do atleta. Outra coisa debatida internamente é dar cada vez mais respaldo ao trabalho do Fernando Diniz. Ele que tem contato até o final do próximo ano, né? Não está descartada ali uma espécie de valorização desse atual contrato, melhorando aquelas condições financeiras, as cifras, os números, e com possibilidade até de uma prorrogação por mais tempo, no intuito do Diniz se sentir mais fortalecido, né? Cada vez mais abraçado, mais inserido nesse contexto Vasco da Gama e com o futebol do clube. E por falar em futebol, óbvio que o assunto reforço será aí tema de debates frequentes. Entre novembro e dezembro, as conversas aí vão se intensificar entre a direção e a comissão técnica nesse sentido, de se buscar nomes pontuais ou observar carências para reforçar aí a equipe pro próximo ano. Nomes serão colocados no radar e desenvolvidos aí até dezembro, no sentido de janeiro esses atletas já estarem contratados. O foco todo do Vasco segue sendo hoje a Série A e a disputa da Copa do Brasil. Mas isso não impede mais adiante a situação esquentar. Ainda tem chão pela frente, meus amigos, e o Vasco precisa também definir seus objetivos nesta atual temporada. Em relação à dispensa, por exemplo, não se discutiu isso aí com afinco, né? Óbvio que há aqueles nomes com poucas oportunidades e que ainda tem contrato que podem ser envolvidos aí em negociações futuras. Mas é isso. O objetivo do Vasco é fazer diferente em 2026. Veremos se na prática isso aí vai funcionar mesmo. E para terminar, vamos dar uma pincelada aí rápida sobre a preparação do Vasco visando o jogo de domingo contra o Bragantino, né? Fernando Diniz hoje comandou as ações no CT Moacir Barbosa e, ao que parece, a base do time vai ser mantida para esse duelo contra o Bragantino, viu? A base do time que vinha sendo colocada em prática aí, já com o Paulo Henrique, né? O Tietê provavelmente deve conseguir aí a posição do Hugo Moura e a ideia do Diniz não é mexer na equipe, não. Andrés Gomes lá na frente, ele gostou muito do que viu nesses dois últimos jogos, principalmente no jogo contra o Fluminense. Então, a tendência é o Vasco ir para esse jogo com o mesmo estilo de jogo, com os mesmos jogadores, a mesma formação e com o Verratti novamente no banco. As coisas estão sendo intensificadas. Amanhã é sexta-feira, o Vasco ainda vai ter sexta e sábado para o Fernando Diniz bater realmente o martelo e ver se não pinta nada de novo por aí, nenhuma lesão, nada, né? Porque futebol a gente sabe, né? Às vezes o atleta treina hoje, amanhã se lesiona e aí acaba surpreendendo e ficando de fora. Mas a tendência hoje é o Diniz manter a base que vinha aí atuando nesses últimos jogos. Bom, meus amigos, é isso e hoje aí todas são as informações sobre o Vasco. Agora eu deixo vocês aí à vontade para interagirem comigo, saber aí o que vocês estão achando desse jogo de domingo, né? E se o Vasco está fazendo certo mesmo antecipar todas as ações visando o próximo ano, mesmo com o ano de 2025 ainda não tendo se encerrado. Bom, é isso. Então, desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente está de volta. Aquele abraço.